Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula e essa aula vamos continuar falando sobre coleções, tá? Bom, nós vimos aqui uma lista e nós usamos um tipo diferente de coleção e cá eu vou duplicar esse botão e vou dar duplo clique nele para gerar um outro evento, tá aqui ele, e eu vou botar ele próximo a esse evento de cima, o botão de cima que a gente acabou de fazer uma lista, para dar um exemplo da seguinte forma. Bom, ainda aqui, por exemplo, no primeiro botão que a gente fez essa lista do tipo genérico, ou seja, eu não preciso determinar aqui a quantidade como fosse um array, né, quantidade de índice, a gente pode estar adicionando aqui e pode até estar duplicando, a gente viu isso, tá? A gente viu que a gente pode até duplicar os nomes e não tem problema nenhum que vai ser exibido na lista, a gente viu esse tipo de lista. Só que existe uma outra lista, por exemplo, que ó, não tem problema repetir os nomes, tá? Nesse tipo de lista. Só que tem outra lista chamado reset que ela não permite esse tipo de duplicação, tá? Aqui também no tipo de lista nós podemos também, eu não sei se eu falei a aula passada, acho que não, a gente pode saber, a gente viu aqui qual é o índice, a gente puxou pelo índice, né? Nós deu um message box aqui, puxou pelo índice do da lista, né? E como a gente descobriu o índice, por exemplo? Claro que olhando assim a gente pode saber, né? 0, 1, 2, a gente exibiu Pedro e a gente pediu para exibir a posição 2, exibiu Pedro, 3, 4, 5. Mas se a gente tem uma lista muito grande, a gente quer saber o índice, a gente pode simplesmente através do nome descobrir o índice também, tá? Por exemplo, eu vou comentar isso aqui para que ele não seja exibido e vou dar um message box aqui, tá? Ainda uma espécie de continuidade da aula passada, só mesmo para a gente ver a opção de estar descobrindo o índice desse nome, algum item da lista, tá? O que eu uso aqui? Eu posso usar simplesmente o last index of, tá? Então eu vou usar o last index of de quem? Do nome que eu desejar. Então, por exemplo, o Pedro, vamos usar o Pedro porque a gente viu que ele era chamamos a posição 2 e mostrou a posição 2 que foi o Pedro, tá? E como descobrir qual é a posição do Pedro, por exemplo? A gente pode fazer esse comando aqui. Agora temos que converter em toString, ok? E aqui vamos dar um message box com o índice desse nome aqui, ó, que é 0, 1, 2. Aí pode colocar qualquer um para fazer um teste, beleza? Então eu vou dar um executar e vou clicar no botão, esse botão de cima aqui. Então a posição 2, ok? Nós vimos isso na anterior. Agora, isso é para saber o índice desse componente. Agora no botão 2 aqui, no próximo botão que a gente fez aqui, vamos fazer um tipo de lista chamado res, né? E que é interessante também é que na lista, a lista que a gente fez aqui agora, a gente fez o que? A gente fez desse jeito aqui, né? Para poder estar, por exemplo, exibindo os nomes, ok? Mas só que a gente pode fazer ela também, que eles chamam de inline. Inline é não fazer aqui e fazer aqui na frente, e eu vou aproveitar esse botão aqui para a gente fazer esse tipo de coisa. E assim, eu não vou usar o string, que a gente acabou de usar o string. Vamos deixar isso aqui por enquanto, vamos para o botão 1 aqui. Então eu crio uma list, tá? Nós já vimos isso, do tipo, vamos botar do tipo inteiro, tá bom? Se a gente usou o string, vamos botar do tipo inteiro. E esse do tipo inteiro, vamos dar um nome para ele de lista, pode ser lista, né? Listar, vamos botar assim, listar. E new, nós já sabemos, new no caso, nós já sabemos aqui como instanciar. E beleza. O que acontece aqui agora? Eu podia fazer o que? Abre e fecha parênteses e colocaria o ponto e vírgula como está nesse aqui e adicionaria os itens, tá? Só que o que eu posso fazer? Antes de colocar o ponto e vírgula, eu posso simplesmente iniciar as chaves. E aqui no final eu fechar o ponto e vírgula. Então isso aqui não é impossível. Então isso aqui chama inline, ou seja, está criando aqui uma lista do tipo genérico, porém inline, ou seja, cada um em linhas, em vez de eu colocar o add como eu fiz aqui, ó, adicionou 1, adicionou 2. De que forma? Chega aqui de, como ele é inteiro, eu não vou colocar aspa porque não é inteiro, não é string. Então eu posso colocar 10, 50, 80 e o número que eu quiser.
Então, e depois eu posso arrumar, no caso, se eu quiser arrumar desse jeito aqui, também é possível, também sem problema algum, beleza? Ele chama inline justamente por usar na mesma linha. Até aí tudo bem? Ok? Agora, vamos ver lista. Vamos ver lista. Isso aqui também a gente pode usar aqui, ó, um for each, como a gente usou aqui, ó, um for each para exibir essa lista. Vamos lá, vamos fazer isso aqui, ó. Quando eu clicar no botão 2, eu vou fazer um for each, só que não é do tipo string, tá? Não é do tipo string, é do tipo int, tá? Int, chamado de itens mesmo, só que eu vou pegar de quem agora? Listar, né? Meu nome está lá em listar, né? Essa lista está aqui em listar. E vou listar onde? Dentro daquele componente lá. Então, se eu executar, eu vou mostrar essa sequência de número. E eu também posso fazer uso daquilo que a gente viu nas aulas anteriores. Está aqui, né? 10, 50, 80. Estou usando esse botão de baixo, não de cima. Então, se eu clicar de cima, ele vai mostrar a posição do Pedro. Então, vimos isso aqui, tá? Agora também eu tenho uma lista, e aqui eu posso também estar duplicando, ó, o nome, meu 90, 10, e aí vamos listar. E vamos clicar em OK para ver o que acontece. Ele vai permitir eu duplicar. Agora tem um tipo de lista que ele não permite duplicar. E essa aqui eu vou tirar daqui, vou recortar, vou colocar aqui embaixo, tá? Só para a gente não ter problema. E vamos trabalhar com uma lista chamada res7, beleza? Res7, pronto. Vamos trabalhar com uma lista desse tipo aqui, que ela não permite duplicar itens, beleza? Então é interessante também isso, porque às vezes você quer que não duplique componentes e itens na sua lista. Como é que a gente faz para usar essa tipo de lista que não permite duplicação de itens? Bom, a gente faz aqui, ó, res7, exatamente assim. E aí a gente vai falar, que tipo é esse tipo de lista? Mesmo procedimento, ó, tá vendo? Ele bota um T, que é um tipo genérico, tipo de elementos do conjunto de res. Ou seja, você pode colocar o que você quiser. Vamos colocar uma string, tá? Vamos usar um string aqui, para trabalhar com o nome. E a gente vamos dar um nome de que aqui para essa lista? Pode ser nomes, não vai confundir lá de cima. Bota aqui, lista nomes, vamos fazer assim, tá? Beleza? E o que? New, mesmo procedimento. Beleza? Então, tá aí tudo bem? Estamos acompanhando? E aqui nessa reset, a gente vai fazer o que? A gente pode fazer inline, tá? Fechou aqui o parênteses, eu não coloco ponto e vírgula, eu abro e fecho chave. E aqui eu posso colocar minha lista. E a gente pode chegar aqui, ó, Léo, Alex. E essa lista ela não permite duplicar, tá? Pedro, beleza? Tá aí tudo bem? E um ponto e vírgula para fechar. Pode arrumar daquele jeito que eu mostrei aqui também. Nós vamos deixar numa linha que fica ocupando pouco espaço e acaba nos proporcionando visualizar melhor, beleza? Bom, agora naquela lista lá agora, eu posso, por exemplo, mandar exibir naquela lista, tá? Vamos exibir aqui no text box, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos no message, text box não, no message box. Eu vou chegar aqui e vou exibir. O que eu quero exibir aqui? Bom, eu posso exibir a quantidade que tem nessa lista. Eu tenho 3 itens, tem 0, 1, 2. Então eu tenho 3 elementos aqui dentro. Então eu posso exibir quantos elementos eu tenho aqui dentro, contando com o count. Aproveitando que na aula passada eu não mostrei o count, vamos mostrar agora um pouquinho do count. Então eu tenho lista nomes, tá? Que é o nome do meu objeto. Ponto, você tem vários, você tem add, count, os nomes contém aqui, né? Para ver quantas letras contém. Clean, count, vamos usar esse count aqui, ó. O que ele diz? Ó, obter um número de elementos contidos no conjunto. Então a gente está contando. Porém, vamos ter que converter, né? Porque ele vai fazer o que? Ele vai dar como número. E o meu message box, minha lista é de string. Como é que eu vou? Eu tenho que converter isso aqui. Então, ponto to string e pronto. Já converti, ele não vai dar problema para exibir. Beleza? Então, quando eu der um OK, ele já não vai fazer mais nada de 5. Vou dar um OK no botão de baixo e vai só exibir quantos itens tem aqui, tá? E eu vou depois tentar duplicar para ver o que acontece. Então, beleza? Deu play. Quando eu clicar aqui, ele não vai aparecer nada. Vai aparecer um message box contando quantos elementos tem. E eu já sei. 1, 2, 3. Então, tem 3 elementos. OK.
Eu posso adicionar? Posso adicionar. Chego aqui, eu posso até usar para o add, né? Vou pegar aqui, ó, não vou nem adicionar aqui, ó. Posso chegar aqui antes do message box. Eu posso fazer o que? Vamos adicionar mais um. Qual é o nome lá? O que? Lista nome, né? Lista nomes. Ponto add, tá? Até nós já vimos isso aqui. Nada de estranho, nada de dificuldade. E vamos botar um nome aqui, por exemplo, Maria, tá? Já adicionamos mais um, beleza? E depois pode adicionar ele exibe. Eu não preciso nem colocar aqui, ó. Meu código pode ter infinitas linhas de código aqui. Quando ele chegar aqui, ele vai executar tudo isso aqui antes de mostrar antes do message box. Então aqui eu fiz minha lista genérica de nome, tipo string nome, botei 3 nomes aqui. Depois ele adicionou mais um, isso pode vir do banco de dados onde quiser, de um text box onde quiser, e depois de adicionar ele vai contar, tá? Eram 3, agora tem que ser 4, beleza? Então vamos dar um play aqui. E quando clicar aqui ele tem que mostrar 1, 2, 3, 4. Ok, 4. Beleza, tá aí tudo bem. Parece até muito simples, mas isso aqui é muito usado, porque às vezes você quer contar quantos elementos tem. Agora, digamos que eu chego aqui agora, em vez de Maria, eu digo que eu quero adicionar Alex. Eu comecei dizendo que a reset, ela não permite duplicação. Vocês se lembram disso? Então agora tem 1, 2, 3, 3. Por que 3? Alex é o mesmo que Alex. E ele identifica, esse tipo de lista identifica que esse aqui é o mesmo que esse aqui. Então ele tem que mostrar 3 e não 4. Beleza? Vamos ver isso na prática aqui. Tá? Vamos ver isso na prática. Na teoria ele tem que mostrar 3, porque na prática ele tem que mostrar 3, ó, o mesmo nome, né? Então vamos lá. 3. Observou que ele não duplicou, ele ignorou essa nova adição. Ele contou aqui. Como eu adicionei um que já existe, ele foi lá e não adicionou. Deu para entender como é que funciona essa lista? E se eu colocar um caractere diferente aqui, o que que acontece? Bom, esse Alex com um X, ele não é o mesmo que Alex com 2X. Concorda comigo? Então se mudou qualquer caractere, ele vai identificar que o caractere mudou. Beleza? Até aí tudo bem? Tudo bem, beleza? Então, seguinte, e se eu quiser aqui, por exemplo, né, a gente adicionou aqui Alex com 2x. E se eu quiser adicionar, por exemplo, Alex com a letra minúscula, o que vai acontecer? O que é que vocês acham? Ele vai permitir ou não vai permitir adicionar? A gente viu que colocando um x no final, ele permitiu, porque é um nome completamente diferente. E agora, Alex minúsculo e Alex maiúsculo, ele vai permitir adicionar? Sim, porque o C# ele é sensitive, então ele identifica se está com maiúscula ou com minúscula, beleza? Vamos ver isso aqui. Eu vou pedir para adicionar mais um, então ele vai ter que contar agora 4, né? Então ele conta 4, beleza? Bom, a gente pode fazer o seguinte também, a gente pode fazer assim, ó, por exemplo, se lista nome add, aí eu tenho que fechar aqui o final, tá? Se isso for verdadeiro, beleza? Aqui eu já tiro esse ponto e vírgula. O que é que eu vou fazer? Eu posso pegar aqui e dar um message box, por exemplo, ele vai contar aqui, né? Mas eu quero que ele conte do mesmo jeito. Se isso for verdadeiro, ou seja, eu posso adicionar, por exemplo. Mas eu posso também dar uma mensagem aqui que já existe ou não. Então eu quero dizer o seguinte: se esse nome que eu digitar aqui, isso aqui é um verdadeiro, porque olha a diferença, ó. Coisa que eu queria explicar para vocês antes, ó. Só vou fazer um exemplo aqui, daqui a pouco eu apago. Lista nomes ponto add. Olha o que acontece. Esse add aqui, se você ver o add do reset, ele é um booleano, ou seja, ele é verdadeiro ou falso, percebe? Então, ó, tá vendo? Ele é um bool. Agora, deixa eu apagar isso aqui e eu vou lá para a lista genérica sem ser o reset. Agora eu vou tentar adicionar aqui em nomes, ó. O que vai acontecer? Ponto add. Aqui, observe, é um void e todo mundo sabe agora que void não retorna valor algum. Ou seja, ele vai permitir eu adicionar quantos nomes repetidos eu desejar. Ok? Vocês entenderam isso aí? Então aqui eu consigo, e é de propósito que eles fazem isso. Eu quero adicionar nome repetido, eu posso. Uso a lista genérica, tá? Desse tipo aqui, ó. Agora, se eu quiser usar uma lista que não posso repetir, é o reset, que vocês viram aqui, que eu mostrei que ele é booleano, tá? Então, por ele ser booleano, eu posso perguntar se isso aqui tudo já é uma verdade. Isso aqui é uma verdade porque não tem Alex maiúsculo. Mas eu vou colocar um Alex maiúsculo porque agora essa verdade já existe aqui, ó. Então eu vou negar tudo isso.
Como é que eu posso negar? Eu posso dizer que é false, né? Mas como é uma boa prática de fazer isso? Eu chego aqui no início e coloco o que? Uma exclamação. Então eu estou negando tudo isso. Então se isso aqui não existir, né? No caso não existe, mas se isso aqui for falso, aí eu faço o que? Eu posso dar um message box, tá? Dizendo que não é possível exibir, tá? Por exemplo, né? Um exemplo, eu posso aqui, não é possível, permitido, tá? Eu posso dizer que não é permitido. E aí eu posso dar um return aqui. Agora se eu vou dar um return, eu vou precisar, por exemplo, usar a chave, já que eu quero dar dois comandos, né? Então eu tenho que dar um message box e dar em seguida um return para ele não fazer nada, tá? Então o que acontece aqui? Aí ele não vai executar a parte de baixo, tá? Porque se eu não botar o return, ele vai executar mesmo assim. Ou eu posso botar sem o return e botar else, no caso. Eu boto sem return e boto aqui else. Aí ele vai fazer o que? Vai fazer essa função aqui, tá? E de baixo não tem mais nada, ele não vai executar. Porque o comando ele vai lendo linha por linha. Então ele vai ler a linha. Mas tem linha do retorno que ele diz, você mandou retornar? Então eu retorno, paro. Se eu não botar parar, ele vai ler mesmo. Agora aqui não, aqui é se isso, beleza. Então ele ignora isso aqui. Agora se isso aqui for falso, ele pula e vai fazer isso aqui, tá? Então vamos ver se ele vai exibir ou não por ser igual. O que vocês acham? Eu pedi para adicionar. Ele vai exibir isso aqui ou ele vai dizer que não é permitido? Alex com letra maiúscula já existe. Então ele vai dizer o que? Não é permitido você adicionar esse item. Agora se eu mudar só uma letrinha aqui, agora será que ele vai permitir? Que o C# vai ser esse sentido. Ó, ele permitiu. Já adicionou 1, 2, 3 e agora, claro, se eu mandou exibir, ele vai exibir com um Alex minúsculo. Até aí tudo bem? Beleza? Então na próxima aula a gente dá continuidade. Então, testa, faz vários exemplos, usa os outros itens, faz o teste com outras coisas, beleza? Que é bom assim, a prática vai levar à perfeição. Valeu? Estuda bem.